Olá, eu sou o Rodinei Moreira e serei o seu professor de Física na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Nesta aula, iremos falar sobre as possibilidades que o estudo da física traz para que compreendamos o papel da energia em nossas vidas e como a sua utilização traz benefícios e problemas para a humanidade. Conseguiremos superar estes obstáculos? E é isso aí, pessoal. Olha só que interessante. Eu trago aqui, inicialmente, uma pergunta para vocês. O que é energia, afinal? O que é energia é uma pergunta importantíssima e muito complicada de ser respondida. Você conhece alguém que fez física, um físico, um estudante de física? Quer deixar ele encabulado? Chega nele assim e pergunta: Ô Joãozinho, o que é energia? Explica para mim. Esta é a pergunta que pega todo mundo que estuda física. Sabe por quê? Porque energia, ela é tudo e não é nada ao mesmo tempo. É muito complicado você conseguir definir o que é energia. A energia ela é tão complexa de ser definida que quando a gente estuda, vê um livro de física, um artigo e tenta achar essa parte da energia, você nunca acha. Sério? Tenta agora procurar na internet o que é energia. Você vai achar alguma definição utilitarista. Ele vai falar para você algo do tipo assim: olha, a energia serve para você se mover, a energia serve para algo. A questão da energia é que ela sim serve para muita coisa, mas definir o que ela é muito complexo. Portanto, o que nós faremos? Vamos fazer aqui algumas definições de para que serve a energia. Bom, nós sabemos que quando você está com frio e está um dia de sol, você pode sair um pouquinho no sol para se esquentar, não pode? Pois bem, o sol ele emite uma forma de energia. Legal? Muito bem. Seres vivos utilizam energia. Até quando eu estou com um objeto na minha mão e estou levantando ele, você sabe que eu gasto energia, não sabe? Sabe aquele dia que você está meio cansado, assim você fala: ai, estou sem energia hoje. Então a gente sabe que seres vivos se movendo, coisas do tipo, tem sim a ver com energia. Um carro, quando você liga o seu carro, se estiver sem combustível, ele não ligará, ele não funcionará. Porque para que o carro se mova, é necessário também energia. Então tá vendo só como a gente tem uma noção legal do que é energia? Se você vir um fogo assim pegando, algo queimando, você tem uma noção que aquilo tem a ver com energia também, não tem? Pois bem, olha só. Agora, provavelmente o caso que você mais pensa: ai, professora, eu tô sem energia no meu celular, posso carregar? Eu escuto isso direto, tá? Na sala de aula. Por quê? Porque a energia é necessária, energia elétrica no caso, para que você utilize o seu celular. Então, você percebe que nós sabemos assim, intuitivamente, o que é energia, mas explicá-la é bem complexo. Quando você necessita cozinhar um ovo, cozinhar um alimento, também é necessária energia. Legal? Agora, vou te contar uma coisa da energia que é muito importante. A energia ela se conserva. Agora, o que se conservar significa? Se conservar é quando algo fica sempre constante. Ah, professor, muito vago isso. Então vou te dar um exemplo assim mais palpável. E se eu te contasse que você e todos os seres vivos que já viveram neste planeta beberam a mesma água? Aí você vai me falar: não, professor, não pode ser. Como assim eu bebi a mesma água de um dinossauro? É isso mesmo. Os dinossauros, de todos os seres que já viveram, beberam água. E aí essa água saiu do corpo deles de alguma forma, pela urina, pelo suor, e essa água ela volta para o sistema água da Terra, porque a água tem uma coisa chamada ciclo da água. A água ela evapora, depois ela chove novamente, não é verdade? Pois bem, quando isso acontece, nós falamos que a água ela fica presa no sistema Terra e temos um sistema fechado. A quantidade de água se conserva. Então, se eu estou te falando que a energia ela se conserva no universo, o que você acha que isso significa? Que não existe perder energia. A energia ela é constante no universo. Ela é sempre a mesma. Então, a energia, quando acontece um processo físico, pode parecer que você perdeu a energia, mas você não perdeu. O que acontece é que ela se transformou em outro tipo de energia, que nem sempre é utilizável para a gente. Olha só no desenho que nós temos aqui na imagem do slide. Nós temos um pêndulo de Newton, essas bolinhas que ficam batendo, que está até aqui na minha camiseta também. O que acontece? Quando você pega uma bolinha, puxa e solta, ela desce, bate nas outras. A outra bolinha da extremidade, ela sobe, desce, bate nas outras e fica batendo nesse movimento super legal. A questão é, uma hora ele para. E por que ele para?
Porque a energia vai sendo, entre aspas, perdida. A energia, toda vez que tem colisão, que tem som, tem atrito, acaba tendo também aumento de temperatura, faz com que a energia desse movimento se transforme em outra e o movimento vá diminuindo. Mas houve uma perda de energia ali no meu sistema, nas minhas bolinhas. Porém, no universo, a somatória da energia é constante. Ele nunca se perde. É bem interessante. Tenha isso em mente, porque isso é muito importante. Agora, olha só. Vou te dar um desafio. Eu quero que você pense comigo aí de onde você estiver assistindo esse vídeo. Pense agora em alguma forma de energia, neste momento. Pensou? Legal. E se eu te falar que você pensou numa forma de energia que de algum jeito veio do Sol? E aí você vai me falar, professor, foi nada, acabei de pensar na energia do meu celular. Essa energia veio do Sol, sabia? Professor, como assim? Veio do Sol, meu amigo. Tenho até como te explicar. A energia que veio do seu celular, ela chegou até o seu celular porque você pegou a tomada, encaixou ali naqueles buraquinhos e carregou, não é isso? Você tem um carregadorzinho para o seu celular. Só que como que essa energia elétrica chegou ali até aquela tomada? Provavelmente veio de uma estação de distribuição. E aquela estação de distribuição tirou a sua energia lá de uma usina, provavelmente. Digamos que foi a usina hidrelétrica de Itaipu. Aí você não está achando o sol ainda, né? Sabe de onde veio aquela energia, cara? Aquela energia veio do sol. Porque foi o sol que evaporou a água e levou a água lá para o alto da montanha e depois, quando choveu, encheu a represa para depois trazer a energia até o seu celular. Legal, né? Tanto legal que você pode me falar assim, professor, é legal, gostei, entendi, mas eu não pensei nessa energia. Eu pensei na minha energia quando eu faço academia. Pois bem, só que a sua energia não veio de algo que você comeu? Pois bem, olha só, tá vendo aquela figura ali que tem uma bolinha verde? Aquilo são cloroplastos, que tem ali dentro uma substância chamada de clorofila. Você sabe, provavelmente, que as plantas elas fazem fotossíntese. E o que é a fotossíntese? É quando a planta produz o seu próprio alimento, a sua própria estrutura, a partir da energia que vem do sol. E aí um animal come a planta, você come o animal, ou você come direto a planta, ou seja, a sua energia também veio do sol. Algumas energias não vieram direto do sol. Por exemplo, a geotérmica, que é aquela energia do núcleo da Terra. Ou, por exemplo, energia nuclear, não vem diretamente do Sol. Porém, muitas das nossas energias vêm, o que é muito interessante, né? Gente, olha que legal também. Você provavelmente já ouviu falar de energia eólica e de energia hidrelétrica. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Essa energia é limpa? Ela é completamente limpa? Bom, o que eu posso te adiantar? Não existe nenhuma forma de você captar a energia, de você transformar a energia que seja completamente isenta de algum tipo de dano ambiental ou social. Isso não existe. Porém, existem algumas energias que são mais limpas do que outras no sentido de efeito estufa, de poluição atmosférica. Porque realmente, uma usina eólica e uma usina hidrelétrica, elas não emitem gás carbônico, não emitem aquele gás que causa o efeito estufa. Porém, existem alguns problemas sim. Quando nós criamos um parque eólico, tem ali um deslocamento da população do local, tem o barulho, é um barulho enorme, eu não sei se vocês já visitaram, se não visite, existe aqui no Brasil, claro. É um barulho que incomoda bastante, incomoda os animais, alguns animais morrem inclusive nas pás, isso acontece. Então não é que o efeito é zero, é que o efeito negativo é menor, tudo bem? E a hidrelétrica, quando você vai construí-la, uma grande área acaba sendo alagada, o que com certeza influencia ali na flora e fauna da região. Tudo bem? Biocombustível e biomassa. Já ouviu falar desses? O biocombustível e a biomassa, o que são? A biomassa, ela é uma matéria, um material que ele provém de seres vivos, sejam animais, vegetais, fungos. E o biocombustível é um combustível gerado a partir dessa biomassa. Então, eu vou te dar um exemplo aqui muito bom. Etanol. Já ouviu falar? O álcool. O álcool, ele é considerado um combustível renovável. E aí você me fala, professor, mas eu estou um pouquinho confuso com isso. Por quê? O etanol, quando eu ligo o meu carro, mesmo que seja a álcool, sai uma poluição ali. Então, isso não é ruim para o meio ambiente? É e não é, ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando você queima etanol, de onde ele veio? Ele veio da cana-de-açúcar.
certo? Então ele é um biocombustível porque foi feito de biomassa. Ele emite gases, gás carbônico? Emite. Mas qual que é o ponto? Para que a cana cresça, para que as plantações cresçam, as plantas elas absorvem o CO2. Então, se o cálculo for feito corretamente, é um sistema que se autoalimenta. E tem mais um ponto aqui muito importante a ser considerado. A cana-de-açúcar, as plantações, biomassa, biocombustíveis, eles não são esgotáveis. O que acontece? Se eu precisar, eu planto mais. Isso é muito importante, porque é um sistema não finito. Então, tudo bem? Além de não ser finito, ele se autoconsome. Legal? E aí você vai me falar, professor, mas não é sempre assim? Não é sempre assim. Este caso é o nosso maior problema. Por quê? Quando eu trabalho com combustíveis fósseis, estamos fazendo uma coisa que não é legal. Nós estamos devolvendo o gás carbônico para a atmosfera, um gás que não estava lá e, pior, não será facilmente retirado. Você verá já já por quê. Mas pense, eu falei que as plantas cresciam e depois elas capturavam aquele gás que veio do etanol e depois fariam um ciclo fechado. Eu estou tirando petróleo do fundo do oceano, do fundo da Terra, queimando isso, jogando na atmosfera. E aí, o que está acontecendo? Está acontecendo isso aqui, ó. Muito gás, muita poeira, muita fumaça. E por que isso acontece? Porque este é um sistema que não está se alimentando sozinho. É um sistema que, quando eu coloco ali o gás, não tem nada para retirar. Então, nós estamos alimentando o sistema de gás, mas não tem nada que retira. E qual é o ponto aqui, meus amigos? Acontecerá neste instante algo que pode ser crucial aí para a continuação da nossa existência. E aqui eu vou deixar uma referência para vocês, fantástica, de por que isso daqui acontecia. Nós estamos devolvendo de volta para a atmosfera uma coisa que foi escondida há muito, muito tempo. Tem um seriado muito famoso na história da ciência que chama Cosmos, que tem duas versões. A versão mais recente, com o Neil deGrasse Tyson, ele tem um episódio que ele explica uma coisa fenomenal. O que ele nos diz? Ele diz pra gente que há 300 milhões de anos no passado, um período chamado de período carbonífero da Terra, olha o nome, carbonífero da Terra. Neste período existiam insetos gigantescos, libélulas do tamanho de águias, miríades do tamanho de jacarés. Por quê? Porque a quantidade de oxigênio era gigantesca, quase o dobro do que tem hoje. E por que a quantidade do oxigênio era tão grande? Porque foi na época que surgiu uma grande evolução na vida. Uma criatura, por assim dizer, surgiu. Que criatura é essa? Árvores. Ele conta que houve, neste período, a evolução de uma molécula chamada lignina que possibilitou o crescimento das árvores. Só que era uma molécula nova. Então imagina, durante a Terra inteira, o período inteiro do planeta, árvores crescendo, crescendo, só que a evolução ela acontece muitas vezes de forma concomitante. Então o que houve? Não tinha ainda bactérias e fungos que conseguissem digerir essas árvores. Agora, ó, pensa comigo, por que tinha tanto oxigênio? Porque o oxigênio foi sendo liberado pelas árvores. Mas quem? Que gás as árvores capturam, hein? As árvores capturam exatamente o que você pensou, o CO2. Então, todo o CO2 que foi sendo capturado, quando essas árvores iam morrendo, não tinha quem decomposse elas adequadamente. Para você ter uma ideia, os cupins evoluiriam daqui a 100 milhões de anos no futuro. Ou seja, essas árvores foram sendo soterradas e gerou o que hoje nós temos de inúmeras jazidas de carvão. Então, pensa comigo, todo esse carvão foi tirado da atmosfera, colocado no fundo da Terra e lá ficou. O que nós estamos fazendo neste momento, estamos retirando e colocando de volta. Pensa comigo, isso parece uma boa ideia? Não parece, não é? Agora, pessoal, vamos para a hora da tirinha. Mãe, o que é esse tal de efeito estufa que eu ouvi falar? Dizem que os poluentes que nós lançamos no ar estão prendendo o calor solar e isso vai derreter o gelo das calotas polares. Claro, você já vai ter batido as botas quando isso acontecer, mas eu não. Belo planeta você está me deixando.
Isso vindo de um garoto que quer ir de carro para qualquer lugar mais distante que um quarteirão. Ei, ninguém tinha me falado do gelo das calotas polares, tá? Essa tirinha, ela é muito interessante, porque ela faz uma brincadeira, claro, com o Calvin aí, reclamando com a mãe dele, que mundo você vai nos deixar? Isso é muito interessante também, porque esses gases de efeito estufa que nós acabamos de falar podem causar vários efeitos, e um deles é justamente essa elevação do nível dos mares, que pode ser muito prejudicial. Além disso, o aumento da temperatura dos oceanos pode matar os corais, que mexe com todo o ecossistema marinho, que mexe sim com toda a vida na Terra, inclusive com a nossa vida. Agora, solta a vinheta de curiosidade. Pessoal, deixo uma pergunta aqui para vocês. E se a energia de forma utilizável acabar? E aqui é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque nós vemos muito filmes de fim do mundo, reparou? As pessoas gostam de aquele filme que vai vir um meteoro e vai destruir a vida na Terra, ou invasão alienígena, ou algo do tipo. É sempre algo assim catastrófico, né? Porém, existe uma possibilidade da vida na Terra ela ser terminada, ela ter problemas? Uma questão muito mais simples. Imagina que agora, neste momento, o seu computador desliga. Tudo apaga, tudo acaba. Você tenta ligar o seu carro, não tem combustível. Você tenta usar a internet, não tem internet, porque acabou tudo. Como que a sociedade lidaria com isso? Sinceramente, não temos resposta. É muito provável mesmo que nós não tenhamos ideia do que fazer e a sociedade vire um caos. Então nós precisamos resolver urgentemente a questão da energia, porque ficar utilizando a energia que está enterrada e que nós sabemos que é finita, não é uma boa ideia. Chegamos ao final dessa aula e eu vou deixar alguns links para vocês consultarem aqui no Saiba Mais e eu vou deixar também uma reflexão. Olha só, a conscientização das pessoas com a economia da energia é fundamental para o futuro do planeta. Porém, somente a economia de energia pode resolver o problema? Reflita. Como os estudos em física podem contribuir para solucionar este dilema energético? É isso aí, pessoal. Bons estudos. Pensem. Até a próxima. Tchau!